Bom, no nosso tópico de hoje a gente vai discutir um pouquinho de como funciona o torque, que é uma grandeza física que também é conhecida como momento de uma força, mas independente do nome tem a mesma finalidade, que é provocar a rotação de um sistema físico, fazer com que um sistema físico entre em estado de rotação. Eu costumo dizer que o torque tem o papel da força na rotação de um corpo. Do mesmo jeito que a vontade da força é provocar mudanças na velocidade vetorial, ou seja, módulo, direção ou sentido, todas as grandezas juntas se for o caso, mesmo que a gente tenha uma resultante tangencial e uma resultante centrípeta, da mesma forma que a força tenta acelerar e, como consequência, provocar mudança de velocidade, o torque é uma grandeza que se preocupa em promover rotação com relação a um ponto específico de rotação, com relação a um ponto de apoio, um ponto de observação, um ponto de referência, chame da forma como você quiser. Então, na prática, eu gosto de definir o torque como sendo o papel da força na rotação de um corpo ou de um sistema, com um detalhe importante. Para que haja rotação, esse sistema tem que ter dimensão apreciável à rotação. O que eu quis dizer? Ele não pode ser, por exemplo, um ponto. O sistema, o corpo, o que for, independente de como você visualiza, não pode ser composto apenas por uma posição espacial. Um ponto é capaz de transladar, ou seja, um ponto tem capacidade de se mover lateralmente, para cima e para baixo, numa combinação de dimensões tridimensionais, tanto faz. Agora, um ponto dificilmente vai ser definido ou vai ter definido a ele um movimento de rotação. Para que haja esse movimento de rotação, eu preciso de uma posição específica, então eu preciso de pelo menos um plano de observação, tá? Corpos extensos demonstram essa rotação com mais facilidade, mas eu posso ter sistemas compostos por pontos materiais onde eu visualizo torques produzidos por forças. Uma forma muito simples de observar isso é o que acontece no sistema solar, quando, por exemplo, a gente visualiza o Sol e a Terra de uma posição bem distante, de modo que eles possam ser considerados apenas pontos, ou seja, apenas os centros de massa desses corpos estão sendo considerados, e nessa condição eu consigo definir, por exemplo, um torque para força gravitacional. Então, para que haja a definição de torque, eu preciso que esse corpo ou sistema tenha pelo menos um plano de ocupação, tenha uma dimensão espacial, tenha superfície. Então, na prática, esse corpo ou sistema tem que estar dentro daquilo que a gente chama da definição de corpo extenso. Para que haja torque, eu preciso que o corpo observado seja necessariamente um corpo extenso. Como que esse torque funciona? Qual que é a unidade dele? Como que eu defino ele? Todos esses pequenos detalhes a gente vai começar a ver a partir de agora. Acompanha aí. Para definir o torque, então, temos duas formas próprias de demonstrar essa estrutura matemática, essa estrutura física. Eu vou chamar isso de método 1 e método 2. O primeiro método, que é esse daqui, é uma forma simples de visualização que é extremamente útil em diversos casos, se você pensar, por exemplo, em solução de problemas que forem propostos para você. Mas, do ponto de vista da definição física, esse primeiro método ele é mais simples de ser visto, visualizado, construído. O segundo método, apesar de ter uma definição um pouco mais técnica, seria, digamos, a forma correta de definir o torque produzido por uma força sobre um corpo extenso ou sobre um sistema que possua dimensões a ponto de sofrer torque. Então, nesse primeiro caso aqui, o que nós temos? Nós temos uma espécie de dobradiça, um braço aqui, um eixo, perdão, que eu quero que rotacione, que eu quero que ganhe movimento de rotação, e uma força aplicada sobre esse eixo que fará com que esse movimento de rotação aconteça. De uma forma extremamente simples, o que acontece? Como a força não está nem paralela e nem perpendicular ao eixo que eu quero que ganhe rotação, então eu vou fazer uma decomposição dessa força numa componente paralela ao eixo de rotação e uma componente perpendicular ao eixo de rotação. Bom, para facilitar essa decomposição, eu vou chamar esse ângulo bem aqui
de θ, de modo que eu possa defini-lo como sendo o menor ângulo entre a direção de atuação da força e a direção do eixo que eu quero que ganhe rotação dentro do sistema. Pensando nisso, essa força F, então, pode ser decomposta em duas parcelas. Uma parcela dela, que é paralela a direção do eixo de rotação, ou seja, se isso aqui for, por exemplo, uma porta, uma janela, essa seria a componente da força paralela à direção que contém a porta ou a janela. E uma componente perpendicular a essa direção de rotação. Vou representar as duas assim, ó, muito parecido com o que o professor de matemática faz, né? Quando diz coisas como, por exemplo, a reta R é paralela à reta S, alguma coisa desse tipo. Então, o que eu vou fazer aqui é representar uma componente como sendo a componente perpendicular ao eixo que eu quero que rotacione, e a outra componente, a componente paralela ao eixo que eu quero que ganhe esse movimento de rotação. Por essa visualização, é bem simples de observar que a componente que é capaz de produzir a rotação do sistema é a componente que é perpendicular. Essa componente aqui basicamente provoca tensionamento do sistema, tentando arrancar essa porta ou essa janela desse ponto de apoio aqui. Então, na prática, a componente que é capaz de promover a rotação do sistema é a componente perpendicular ao eixo de rotação que eu quero, portanto, que ganhe movimento de rotação. Segundo ponto, além da presença da força, eu tenho que ter também um ponto de apoio para que essa rotação aconteça. Nesse caso aqui, o nosso ponto de apoio fica exatamente aqui, nessa marcação em vermelho, que eu posso dizer que é o equivalente a uma dobradiça. Vamos chamar esse ponto de apoio de polo de rotação. Polo de rotação. Assim, dessa forma, além da presença da força, eu tenho um polo de rotação, e veja que a menor distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação, aqui por mim foi chamado de D. Então, juntando todas essas observações, podemos dizer que a força que é capaz de provocar rotação desse eixo com relação a esse polo de rotação é essa força perpendicular ao eixo de rotação. Então a gente define o torque como sendo o torque produzido pela força F, como sendo o produto entre o módulo da componente da força F, que é perpendicular ao eixo de rotação, vezes o módulo da distância, ou, nesse caso, da menor distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação. Fazendo uma decomposição rapidamente aqui dessas forças, matematicamente, essa componente F aqui pode ser escrita como sendo F vezes o seno desse ângulo entre a direção da força e a direção do eixo de rotação. Substituindo essa forma aqui dentro, a gente fica com um F seno θ vezes D, ou reorganizando, só para ficar um pouco mais adequado, o torque produzido pela força F pode ser escrito então como sendo F vezes D vezes o seno do ângulo ou do menor ângulo entre a direção da força e a direção do eixo de rotação. Módulo da força F, módulo da distância entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação, seno do ângulo ou do menor ângulo entre a direção da força e a direção do eixo de rotação. Matematicamente, a cara do torque passa a ser essa então. Além dessa cara, nós temos que definir também um sentido para essa rotação. Esse sentido de rotação ele é complicado de ser feito. Por quê? O torque é uma grandeza vetorial. Nós dizemos, na prática, matematicamente, que o produto que me leva ao torque é um produto vetorial entre a força F e a distância com relação
uma certa distância com relação a esse polo de rotação. Não vou entrar em detalhes quanto a isso. Uma forma mais simples de nós determinarmos a rotação associada ou o poder de rotação associado a um torque é dentro do nosso plano de observação, ou seja, com relação a essa estrutura, tomando esse ponto como sendo o nosso ponto de observação, a gente pode dizer que esse eixo tem capacidade de rodar, de rotacionar em torno do polo de rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, na prática, além do valor matemático associado a esse torque, eu tenho também a tendência de rotação imposta por esse torque, que vai ficar no sentido horário ou no sentido anti-horário. No meu exemplo, sentido anti-horário. Além do valor e do sentido de rotação, o torque também tem uma unidade no sistema internacional. No SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade do torque é a unidade de força vezes a unidade de distância. Então, nesse caso, a gente pode chamar isso aqui de Newton metro. Torque é dado em Newton vezes metro. Muito cuidado, gosto dessa observação, porque a energia é força vezes deslocamento, é uma outra definição, também é Newton vezes metro, mas lá com a interpretação do Joule. Aqui não. Aqui a gente vai comentar somente como Newton vezes metro, exatamente a fim de deixar explícito que nós estamos falando, nós estamos definindo o torque, essa grandeza que está associada à rotação de sistemas físicos, de sistemas que possuem dimensão maior do que a dimensão de um ponto material. Essa é a primeira forma de definir o torque. Existe também uma segunda forma de definir o torque. Acompanhe aqui. Bom, o segundo método para a definição do torque, ele é, digamos, de uma maneira mais grosseira, a forma correta de definir o torque, tá? Como que esse torque é definido na prática? Eu preciso da direção de atuação da força e de uma nova grandeza aqui que nós vamos chamar de braço de rotação. Para que você tenha ideia de para que essa segunda definição serve, ela que vai me dizer, por exemplo, quando eu tenho uma situação de torque máximo, quando eu tenho uma situação de torque mínimo com mais facilidade. A outra forma, a primeira forma, também é capaz de dizer isso, mas a análise do braço de rotação faz com que a avaliação do poder de rotação de uma força fique bem mais clara, bem mais objetiva. Então, acompanhe o que acontece, olha só. O que nós temos aqui é aquele mesmo desenho de antes, tá? Mas o primeiro passo é desenhar a direção de atuação da força. Em que direção a força está? O que é direção em física? Vertical, horizontal, inclinado. Não confunda com sentido, que é para cima, para baixo, da esquerda para a direita. Aí são outras definições, tá? A gente está trabalhando aqui com a direção. Então, essa força que eu desenhei, ela atua numa direção específica. Que direção é essa? Uma direção inclinada de um ângulo θ graus com relação ao eixo que eu quero que rotacione. Professor, isso ficou muito complicado. Bom, para a gente definir a direção de atuação da força, basta que eu aumente a linha de ação dessa força. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Se eu completar essa linha de ação da força, tanto no sentido da força como contra o sentido de atuação dela, essa direção tracejada passa a ser a direção de atuação da força F, que tenta promover a rotação do eixo. A gente vai chamar isso, portanto, de linha de ação. Linha de ação da força, portanto. Agora que a linha de ação da força está desenhada, está definida, a gente vai definir o braço de rotação. O que é esse braço de rotação? É a menor distância entre o ponto de apoio, o polo de rotação, e a linha de ação da força. Uma coisa de cada vez. No nosso desenho, o polo de rotação está definido por essa posição aqui. Isso é o que nós definimos como polo de rotação. Mais ou menos desse modo. Tá? E
o braço de rotação vai ser, portanto, a menor distância entre esse ponto e essa linha, entre esse ponto e essa reta. Então sempre é bom, aqui nesse momento da nossa discussão, é importante lembrar o que é uma distância ponto reta. Bom, costuma-se dizer, né, que a menor distância entre dois pontos, né, no espaço livre, é sempre uma reta, né? Uma reta nada mais é do que um conjunto de pontos. Então, se a gente pensar em distância ponto reta, né, o que nós teríamos seria o seguinte, um conjunto de pontos ocupando uma determinada direção. Então, a distância de um ponto no espaço até essa reta é definida por uma outra reta. Porém, se o objetivo for pegar a menor distância, esse outro segmento que vai ser definido pela ligação entre esses dois pontos definidos tem que também ser um segmento perpendicular à reta que eu pretendo alcançar. Caso eu consiga essa condição, então a distância definida nesse caso é a menor distância entre o ponto e a reta. Então, nessas condições, a menor distância entre esse ponto e essa reta e essa direção vai ser esse outro segmento de reta aqui, perpendicular à reta que eu pretendo alcançar. Agora que você já relembrou o que é essa distância ponto reta, voltando então para o braço de rotação. Braço de rotação é a menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. De acordo com o que nós relembramos, essa direção aqui tem que ser uma direção que forma um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força. Esse tamanho aqui é o que nós vamos chamar de braço de rotação. Dessa forma, usando essa estrutura agora, é como se a rotação desse eixo acontecesse pela combinação entre esse braço de rotação e essa força. Então seria algo como em que, por ação da força, eu consigo fazer com que esse braço como um todo ganhe algum movimento de rotação em torno desse ponto de apoio especificamente. Dessa forma, nós definimos então o torque da força F, ou o módulo do torque da força F, como sendo o produto entre o módulo da força e o módulo do braço de rotação. Agora, qual o valor desse braço de rotação? Quanto que ele vale na prática? Se nós usarmos aqui o ângulo que foi definido como sendo o ângulo entre a direção do eixo e a direção da força, rebatendo esse ângulo aqui para dentro desse triângulo que eu vou marcar aqui em vermelho, esse triângulo aqui, então nós temos um triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa, e essa hipotenusa tem tamanho D. Então, fazendo uma matemática bem rápida aqui, olha só o que acontece. O seno desse ângulo θ, que é o cateto oposto pela hipotenusa, vai ser para a gente R dividido por D, o que faz desse valor R D vezes o seno de θ, substituindo esse valor na equação de cima, que é a equação do torque, nós ficamos então com o valor do torque para a força F como sendo F vezes D vezes o seno de θ, que é exatamente a mesma equação resultante da análise do torque pelo primeiro método. Ou seja, o primeiro método e o segundo método são matematicamente equivalentes, mas o segundo método é fisicamente mais viável. É por meio dele que você vai fazer a observação, por exemplo, do braço de rotação de um sistema. Toda vez que eu quiser analisar torque, eu preciso que haja necessariamente força, ponto de apoio e braço de rotação.
Sem essas três características, eu não consigo fazer com que um sistema ganhe movimentação. Por exemplo, por que a dobradiça de uma porta fica tão longe, né, da maçaneta da porta para a gente abrir? Essa distância, ela existe exatamente para que no abrir da porta eu tenha, por aplicação de uma força, um ponto de rotação distante do ponto de aplicação da força. Se não houver polo de rotação, força e braço de rotação, não há rotação. Eu preciso que haja esse braço, eu preciso que haja distância. Forças que são aplicadas sobre o polo de rotação não produzem torque. Isso é uma observação importantíssima dentro das nossas discussões. Forças que são aplicadas sobre o polo de rotação não são capazes de produzir torque. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de aplicação dessa estrutura, de observação de tudo isso, para que fique mais fácil de você entender o que eu estou querendo dizer. Bom, nesse exemplo eu tenho uma chave, né, uma chave de boca convencional, e eu quero com essa chave retirar esse parafuso aqui. Só para que fique matematicamente mais simples a definição, eu apliquei três forças em momentos diferentes, não são forças aplicadas ao mesmo tempo, eu quero só fazer uma avaliação do poder de rotação de cada uma dessas forças. Eu apliquei então três forças nessa posição aqui, nesse ponto laranjinha, e eu quero que essa chave rotacione em torno desse ponto bem aqui. Dessas três forças que foram aplicadas, qual delas tem maior capacidade de promover a rotação da chave e, por resultado, né, ao fim de tudo, fazer com que o meu objetivo seja cumprido, retirar esse parafuso? Eu preciso rodar a chave para que esse parafuso saia dessa posição onde ele está aprisionado, onde ele está preso, né? Então, dessas três forças, qual delas é mais útil, qual delas é mais eficaz para promover essa rotação? Para facilitar o jogo, digamos que o valor delas seja o mesmo. Até porque sou eu que estou aplicando essas forças, então, digamos, o agente de interação é o mesmo. Eu preciso otimizar a aplicação dessas forças. Como que eu consigo, utilizando essas combinações, fazer com que a aplicação da força aqui seja otimizada? Então, quem vai responder essa pergunta para mim é exatamente o torque. Na condição em que a força provocar ou produzir o maior valor de torque possível, vai ser exatamente a situação em que ela vai estar otimizada. Para isso, então, eu preciso avaliar, já que eu tenho força, já que eu tenho ponto de apoio, que é esse polo de rotação, eu preciso fazer agora uma avaliação rápida do braço de rotação. Vamos então desenhar o braço de rotação para cada uma dessas forças. Começando com o desenho do braço de rotação para essa força F1. Primeiro passo, desenha a linha de ação da força. É a direção na qual a força atua. Então, completando essa direção para facilitar a visualização, a linha de atuação da força F1 vai ser mais ou menos essa direção aqui. Essa é a direção em que a força F1 está contida nesse plano. O braço de rotação dessa força F1 é a menor distância entre o polo de rotação e a linha de ação da força. Então, pensando nisso, esse daqui vai ser o equivalente do braço de rotação dessa força F1. Essa é a distância necessária. Então, o torque produzido pela força F1 vai ser, para a gente, torque produzido pela força F1 vai ser F1 vezes R1, Newton vezes metro, exatamente como a gente havia definido. Essa é a primeira construção, esse é o primeiro torque. Vamos para o torque da segunda força, que é essa força vermelhinha. Para essa segunda força, qual é a linha de ação dessa força? Como ela é uma força que atua aqui, segundo o meu desenho, na horizontal, a linha de ação dela vai ser mais ou menos essa direção tracejadinha vermelha aqui. Qual é o braço de rotação da força F2? Vai ser a menor distância entre o polo de rotação e o ponto de aplicação da força. Nesse caso, o braço de rotação dessa força F tem que ser essa distância vermelha aqui,
formando um ângulo de 90 graus com a direção da força F2. Então, isso aqui vai ser para a gente esse braço de rotação R2. O torque da força F2, então, torque da força F2 será F2 vezes R2. Desse modo, Newton vezes metro, novamente. Agora, avaliando a última força que nós temos, que é essa força que foi desenhada em azul, como que fica o torque produzido por essa força? Ela está aplicada aqui em cima, nesse ponto, e eu quero fazer a chave girar com relação a esse polo de rotação. Primeira coisa que a gente faz, desenha a linha de ação da força. Então, linha de ação da força 3... linha de ação dessa força F3, que está vertical para cima, ela passa exatamente por cima da direção do polo de rotação. Ou seja, a força F3, ela até tem uma direção de ação, existe um polo de rotação, mas como a linha de ação da força passa exatamente sobre o polo de rotação, então não existe braço de rotação, o que faz com que o torque produzido por essa força F3 seja nulo. Ela existe, eu tenho força, eu tenho polo de rotação, mas não existe braço. Sem braço de rotação, não tem como a rotação acontecer. Então, nesse caso, podemos dizer que o torque da força F3 é nulo, uma vez que não há braço de rotação. Pegou? Portanto, a força que apresenta o maior braço de rotação é a força F2. Isso faz então com que o torque produzido por essa força F2 seja o maior dos 3 torques, ou seja, é a condição em que eu otimizo a rotação da chave. Bom, nesse exemplo aqui eu coloquei 3 forças, F1, F2, F3, todas elas atuantes perpendicularmente, para facilitar, a um eixo verdinho aqui sem massa, tá? Esse eixo não possui massa, e esse eixo está preso aqui em cima desse apoio, de modo que ele não pode se deslocar verticalmente, nem para cima nem para baixo, nem horizontalmente para a esquerda ou para a direita. Ele está aprisionado de fato, tá? Esse ponto de apoio aqui, esse ponto onde ele está amarrado, vai funcionar para a gente como sendo o nosso polo de rotação, portanto. Então, essa posição aqui será a nossa posição escolhida como sendo o polo de rotação. Dessa forma, eu tenho, então, as 3 forças perpendiculares ao eixo que eu quero promover a rotação. Todas elas apresentam braço de rotação, então todas elas terão torque diferente de zero. Agora, para onde esse eixo, para onde essa barra vai ganhar movimento de rotação? É no sentido da força que é maior? É no sentido da força que é menor? Se agora a discussão é para onde a rotação acontecerá, não é o valor da força por si só que vai determinar isso para mim. O sistema não tem que girar no sentido da maior força necessariamente. O sistema tem que ganhar movimento de rotação a depender do torque resultante sobre o sistema que eu quero que rotacione. Então, não necessariamente encontrar a maior força fará com que o sistema ganhe movimento de rotação no sentido determinado por essa força. Então, para isso, eu vou precisar fazer uma análise do valor e da orientação do torque produzido por cada uma dessas forças aqui. Então, primeiro desse modo, olha só, para facilitar, o braço de rotação da força F1 é 1 metro, o braço de rotação da força F2 é de 2 metros, e o braço de rotação da força F3 é de 3,5 metros. Aqui a definição do braço de rotação se torna simples, uma vez que as forças já estão perpendiculares ao eixo de rotação. Basta então que eu colete os dados relativos às distâncias entre o ponto de aplicação da força e o polo de rotação como resultado. Então, pensando nisso e combinando essas informações, nós ficamos então com o seguinte: torque da força F1, eu vou chamar de torque 1,
Isso é o valor da força, 20, vezes o braço de rotação, que é de 1 metro. Então, isso me dá um torque de 20 Nm. Em qual tendência de giro? Porque essa força, ela apresenta naturalmente uma tendência de giro dentro do sistema. Para onde essa força tenta, não necessariamente vai, para onde essa força tenta provocar a rotação do sistema. Com relação a esse ponto de apoio, basicamente nesse sentido aqui. Se o sistema ganhar rotação, ele vai ganhar rotação, portanto, no sentido anti-horário. Vamos deixar essa informação aqui. Anti-horário. Bom, no caso da segunda força, a força F2 tem braço de 2 metros, então o torque 2 vai ser igual a força vezes o braço de rotação. Isso dá para mim 12 Nm. Em qual sentido, em qual tendência de rotação? A força F2 está atuando aqui para baixo. Com relação a esse polo de rotação, então o sistema tenderia a rotacionar nesse sentido aqui. Tenderia. Eu não sei se necessariamente essa força vai conseguir produzir esse torque. Esse sentido aqui é o sentido horário. Deixa eu só anotar aqui, esse será o sentido anti-horário. Então, esse torque da força 2 não é apenas um torque de 12 Nm, é um torque de 12 Nm que é aplicado tentando provocar a rotação do sistema no sentido horário. Já a força 3, ela está aplicada a uma distância de 3,5 metros do polo de rotação. Então, o torque produzido por essa força número 3 vai ser de 10 vezes 3,5, que é o braço de rotação. Isso vai dar para mim, portanto, 35 Nm. Em qual sentido? Bom, a força 3 atua de modo a puxar a barra para cima, conectada nesse polo aqui. Então, a tendência é o sistema girar no sentido, portanto, anti-horário. Vamos anotar aqui. Torque no sentido anti-horário. Pensando nisso, então, o que nós temos? Se eu pegar o torque resultante, que é a sobreposição de todos os torques que atuam na barra, então nós temos, no sentido anti-horário, um torque resultante de 20 mais 35, então 20 mais 35, isso dá para a gente, portanto, 55 Nm. E no sentido horário, nós temos um torque resultante simplesmente de 12 Nm. Esse é o resultante no sentido anti-horário, esse é o resultante no sentido horário. Agora, o resultante sobre a barra, esse eu vou definir como torque resultante do sistema, que é basicamente a sobreposição de todos os torques, vai ser, portanto, já que eles têm sentidos contrários, a diferença entre os dois. 55 menos 12. Então, resultado disso aqui, 47 Nm no sentido anti-horário, que é o sentido do torque mais alto do sistema, beleza?